E aconteceu de novo. Recentemente participei de um encontro de líderes adventistas e no intervalo, entre uma palestra e outra, um irmão me procurou e disse: "Sei que você já escreveu sobre a teoria da Terra plana e até gravou vídeo sobre isso, mas a Terra redonda não contradiz a Bíblia?" Eu perguntei: "Como?" Ele respondeu: "O livro de Josué diz que o sol parou no céu." Fiz uma pausa, respirei fundo e pensei: ok, vamos lá mais uma vez. Provavelmente essa será a última vez que falo aqui no canal sobre a mirabolante teoria da Terra plana. Há assuntos muito mais importantes e sérios sobre os quais falar e pouco tempo para ficar desperdiçando com ideias absurdas e pessoas que não querem abandoná-las. Alguns parecem que têm um prazer, uma vontade imensa de ficar caçando teorias da conspiração na internet e acreditam em quase tudo que vem e leem por aí. Gastam horas e horas estudando essas coisas, assistindo a milhares de vídeos enquanto a Bíblia e livros importantes ficam esquecidos na estante. Depois de adquirir todo esse conhecimento, não se contentam em guardar para si e saem espalhando por aí como verdadeiros evangelistas da anti-ciência, atraindo desnecessariamente desprezo e deboche. Os adventistas já têm motivos de sobra para serem olhados com certa estranheza pelos outros. São praticamente os únicos cristãos que guardam o sábado como judeus, acreditam que os mortos estão inconscientes até o dia da ressurreição corporal por ocasião da volta de Jesus. Aliás, acreditam que Jesus voltará em glória. Não comem uma série de alimentos por considerá-los impróprios para o consumo humano e por aí vai. Embora essas crenças e esse estilo de vida dos adventistas contem com comprovações científicas que vêm se acumulando ao longo dos anos, ainda há pessoas que nos consideram meio estranhos. Então, para que defender por aí coisas que não têm sentido, como a tal teoria da Terra plana? Querem ser estranhos ao quadrado? Já disse e reafirmo, essa ideia bizarra do terraplanismo tem como um de seus defensores, um de seus grandes defensores, um evolucionista. Sim, exatamente, um evolucionista. Será que isso é por acaso? A verdade é que ateus militantes fizeram de tudo para associar com a igreja a ideia de que os religiosos teriam ensinado o terraplanismo, o que é uma tremenda mentira, e já publiquei um texto sobre isso. Aliás, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para todos os conteúdos que já divulguei sobre esse assunto. Por favor, leia e assista tudo. Não precisamos morrer de vergonha por falta de conhecimento. Um dos meus vídeos que até hoje teve mais dislikes foi justamente um em que estou na Argentina e faço uma simples experiência no Rio da Prata. Nele, eu mostro como é impossível ver o que está do outro lado do rio, a 50 km de distância, justamente por causa da curvatura da Terra. Vários terraplanistas me chamaram de burro e afirmaram que essa distância seria mesmo impossível ver algo, e que se eu usasse uma câmera com um bom zoom, poderia ver os prédios do outro lado. Ok? Então vamos ver algumas imagens produzidas com boas lentes de aproximação. Esta filmagem, por exemplo, foi feita no Lago Ontário, no Canadá, que tem uma largura máxima de 85 km. Note que, com a aproximação da imagem, o que se pode ver do outro lado são os prédios de Toronto como que submersos na água, exatamente o que seria de se esperar em uma terra com curvatura. Nesta outra imagem, vemos um navio distante da costa e aparentemente submerso como os prédios de Toronto. Esse fenômeno é conhecido há séculos e foi um dos que fizeram os mais atentos concluir que, de fato, a Terra é redonda e não plana. Na verdade, grandes navegadores como Colombo e outros, e pessoas mais cultas da época já sabiam disso. Para tentar contornar esse fato observacional que demonstra a curvatura da Terra, os terraplanistas apelam para o tal efeito de lente. Eu vou comentar isso mais adiante. O fato é que, em razão da curvatura da superfície da Terra, nosso alcance visual é de cerca de 5 km. No entanto, a acuidade da visão humana se estende muito além do horizonte, tanto é que quando o avião decolou da Argentina, imediatamente consegui ver o que há do outro lado do Rio da Prata. Se nosso planeta fosse plano, ou se estivéssemos em pé no topo de uma montanha, nosso alcance visual seria modificado. Isso porque nessas condições, o olho humano seria capaz de ver centenas de quilômetros. Para se ter uma ideia, em uma noite escura podemos ver a chama de uma vela, por exemplo, a 48 quilômetros de distância. Mas o sol não parou no céu, conforme me disse aquele irmão no encontro de líderes? Sim, para o observador na Terra foi exatamente isso que aconteceu. Note que ainda hoje, mesmo os astrônomos usam a expressão pôr do sol, embora eles saibam
Que o Sol não se põe, é a Terra que gira? Por que o autor bíblico teria que usar a linguagem científica se nem os cientistas do nosso tempo fazem isso nesse caso? Alguns religiosos ainda apelam para Apocalipse 1,7, que diz que todo olho verá Jesus voltando nas nuvens do céu, portanto, a Terra tem que ser plana. O texto simplesmente não revela os detalhes de como isso vai acontecer. Se as pessoas estarão reunidas numa das faces da Terra ou se haverá tempo suficiente para que Jesus seja visto por todos. Mas usar essa passagem para provar o terraplanismo é muita forçação de barra. Assim agem os terraplanistas. Fazem uso de um punhado de textos bíblicos fora de contexto ou mal interpretados, apresentam alguns argumentos aparentemente científicos e divulgam seus vídeos na internet, convencendo os incautos que passam depois a divulgar essa ideia. Muitos desses, como eu já disse, prestam um desserviço ao cristianismo e ao criacionismo em específico, porque as pessoas passam a relacionar uma coisa com a outra, embora não haja qualquer relação. Criacionistas bem informados nunca defenderam o terraplanismo. Mas o pior mesmo é encontrar adventistas abraçando essa ideia. A Igreja Adventista crê que Ellen White foi uma escritora inspirada por Deus e em seus escritos ela fala claramente da redondez da Terra. Confira aqui na descrição do vídeo. A Igreja Adventista valoriza a boa hermenêutica bíblica e nenhum de seus teólogos sustenta o terraplanismo. A Igreja Adventista mantém em Loma Linda, na Califórnia, um centro de pesquisas em geociências e nenhum de seus cientistas jamais advogou algo tão absurdo quanto a teoria da Terra plana. Mas essas pessoas mal informadas preferem acreditar em vídeos no YouTube do que na revelação escrita de Deus e nos cientistas da Igreja. É uma pena. Morrem de vergonha por falta de conhecimento. E ainda por cima representam mal a Igreja a que dizem pertencer. Em 2016 tive o privilégio de conhecer as instalações da Agência Espacial Americana, a NASA, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Eu pude ver de perto o imenso edifício onde foram construídos os foguetes e os ônibus espaciais. Aliás, vi de perto o ônibus espacial Atlantis e pude conversar com astronautas. Já sei, alguns vão dizer que estou sendo pago pela NASA para gravar este vídeo. Quem me dera. Alguns anos atrás, entrevistei o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço, o Marcos Pontes. Conversei com a esposa do navegador Amir Klink, que circunnavegou a Antártida, o que seria impossível numa Terra em forma de disco, com a Antártida sendo um muro de gelo na borda. Será que o governo dos Estados Unidos gastaria milhões de dólares todos os anos para manter a mega estrutura da NASA somente para enganar os seres humanos e impedir que eles saibam que a Terra é plana? Será que o Marcos Pontes foi financiado pelo governo brasileiro para participar da mesma mentira? E o Amir Klink arriscaria sua carreira consolidada de navegador e escritor, divulgando a essas alturas da vida algo que seria impossível numa Terra plana? Pense um pouco. Se a NASA conspira com fotos e vídeos falsos para encobrir a verdade, todas as agências espaciais do mundo fazem parte da mesma conspiração, inclusive as rivais. Então até o ditador da Coreia do Norte está aliado com o governo norte-americano para manter a farsa? A antiga União Soviética igualmente estaria compactuando com essa conspiração do governo americano? Isso não faz sentido algum. Eu vou terminar este vídeo com algumas considerações do meu amigo astrofísico e engenheiro de softwares, Eduardo Lutz. Cada argumento terraplanista que ele viu até o momento baseia-se em pelo menos um erro técnico grave. Um exemplo é o erro exegético de se basear no significado de uma palavra usada em um texto poético ou expressão idiomática para tirar conclusões sobre a realidade física. Outro exemplo é o de usar o efeito de lente como se ele funcionasse ao contrário do que se observa. Resumindo, nem a Bíblia nem os dados do mundo físico apoiam o terraplanismo, quando eliminados todos os erros técnicos de leitura. Outro ponto. Existem noite e dia, e isso seria impossível se a Terra fosse plana e o Sol e a Lua ficassem circulando acima dela. Em particular, não haveria pôr do Sol nessas condições. O livro de Gênesis chama o Sol de luminar maior e a Lua de luminar menor. Mas quando observamos ambos os astros, seu tamanho aparente, o ângulo formado pelo diâmetro deles com nossos olhos, é aproximadamente o mesmo, o que significa que a Lua está muito mais perto, ao contrário do que os terraplanistas dizem e seus modelos afirmam. Outro ponto, é possível medir a atração gravitacional entre objetos do cotidiano. É algo pequeno, mas mensurável. Se calcularmos o valor resultante dessa atração gravitacional do que existe na superfície da Terra e a Terra fosse plana, isso mudaria completamente nossa noção de vertical. Quanto mais nos afastamos do Polo Norte, mais inclinado pareceria o terreno. Na Antártida, o declive seria vertical. Toda a água dos oceanos escorreria para o Polo Norte e nada restaria no Hemisfério Sul. Mais detalhes sobre o efeito de lente, tecnicamente chamado de refração de luz. É possível medir a densidade e o índice de refração do ar a diferentes altitudes.
Quanto maior a altitude, menor o índice de refração. Isso cria uma coisa que os terraplanistas chamam de efeito de lente. Só que ele funciona ao contrário do que eles dizem, como é possível constatar com um experimento simples. Quando a luz parte de uma parte menos densa da atmosfera e vai em direção à parte mais densa, ela se aproxima da vertical. Esse efeito pode ser visto de forma mais nítida, em pouco espaço, se substituirmos ar mais denso por água, para ver o efeito da densidade mais acentuado. Mergulhe em uma piscina e veja se as pessoas do lado de fora parecem estar mais acima ou mais abaixo do que realmente estão. Elas parecem estar mais acima. Esse é o mesmo efeito que acontece na atmosfera. Coisas mais próximas do horizonte parecem estar mais altas do que realmente estão. Mas a rotação aparente da esfera celeste é invertida no hemisfério sul em relação ao hemisfério norte. Basta fazer uma filmagem em time-lapse em ambos os hemisférios para constatar isso. Isso não faria sentido algum em uma Terra plana, mas é exatamente o que se espera se a Terra é esférica. Na Antártida, no verão do hemisfério sul, se observa o Sol girando ao redor do observador e dando uma volta completa ao longo de cada dia. Pelo modelo da Terra plana, isso só seria possível no Polo Norte, jamais na Antártida. Mas isso é exatamente o que se espera em uma Terra esferoide. Voos que partem do sul da América do Sul para a Ásia, passando próximos ao Polo Sul, chegam mais rápido do que voos que passam pela Europa, ao contrário do previsto pelos terraplanistas, mas de acordo com o modelo da Terra aproximadamente esférica. O Aviões e Músicas, um canal do YouTube especializado em aviação, mostra isso muito bem. No dia em que eu vir um eclipse da Lua com esta sombra, ou esta, ou ainda esta, em lugar desta, talvez eu me torne um terraplanista. Por enquanto, prefiro continuar sendo um adventista do sétimo dia criacionista e gastar meu tempo e minhas energias pregando a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, o Evangelho Eterno e a breve volta de Jesus. O resto é perda de tempo ou perda de foco, do jeito que o diabo gosta.